isso. Também escreveu, é que tem que copiar e interpretar. Eu não criei fórmulas, né? Eu pego e copio e interpreto. Interpreto. Eu ensino assim, ensina isso com aquilo, dá assim, né? Era nessa mesa que a senhora preparava suas Não, aulas? lá naquele quartinho, lá tinha uma mesa, uma escrivaninha. O Hans levou lá para a Roca, reformou, ela botou para ele lá. Eu disse, essa mesa é forte, ela não tem cupim, essa aqui é uma madeira. Daí ele levou, mandou lá laquear ela um pouco. Vamos dar uma folhada no seu caderno aqui. Apresentação da professora, fórmulas, funções. Como era lecionar no tempo da senhora? Muito manualmente, né? Sim. As fórmulas, as equações. Esse era o teu caderno de aula. Conta pra gente. Isso aqui era um diário que eu fazia, pesquisava em diversos livros de matemáticas, de autores diferentes, e daí então eu organizava os exercícios, sempre complementando cada ano mais. De 1996 até 2009. Sempre para o primeiro ano do ensino médio. Eu iniciei primeiro, acho que um ano, dei aula de ciências para a turma da tarde. Era para a quinta, sexta série. E depois sempre dei aula para esse primeiro ano de segundo grau. E também um ano dei para o normal. Também primeiro ano. A sua formação é matemática? Matemática, sim, matemática. E também, quando tinha técnico não tinha um ensino técnico, alguma coisa de dia também. Então, eu também lecionei um ano para esse pessoal, 2 anos, que depois, então, extinguiram esse curso. Esse curso foi extinguido, daí ficou só o primeiro, ficou só os 3 anos do segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Não ficou mais especificado, só normal ficou. Normal. Há quanto tempo a senhora está fora das salas de aula? Eu estou, vamos ver, 16 anos. E ainda conserva o material de escola, ainda conserva seus livros, Sim, chamadas, didático. É que depois eu dei uns anos aulas particulares, daí então sempre aproveitava, então assim, para ver os exercícios que o aluno tem, para complementar, daí eu olhava os meus. E tenho diversos livros, eu digo, mas os livros eu sempre tenho procurado, a gente fazia um resumo, botava no caderno. Já começou a ser difícil, mas ainda era bom, era bom. Os alunos, assim, eles faziam as tarefas, eles, por exemplo, assim, eram disciplinados e aprendiam, se vê que tinha produtividade depois, né? Eu ainda sou daquela época de avaliar, de assim, fazer provas, né? Então, hoje, muitas naquela época já não faziam provas, deixava assim, mas eu acho que comprovar, daí fica menos responsabilidade do professor. Está aqui no preto e branco, ele sabe, né? Ele sabe. Se não sabe, então não consegue fazer, né? E eu sempre eu me dei com todas as professoras, só não me lembrei dos nomes, até tem o nome, era minha área, das gurias, até anotei, depois fui me lembrando, fui colocando. Mas assim, eu não tinha problema com ninguém, eu me dava bem com todas as professoras e com os alunos também. Um ou outro, sabe? Daí dava problema, mas é que sempre se contornava. Certo. Ou eles desistiam, né? Sabe como é que é? O aluno, quando vê que não vai mais, ele não quer, ele desiste. Como a senhora chegou no Escalabrini? Vinda de outra escola? Não, eu me aposentei 44 horas, aí eu fiz novo concurso. Depois eu fui então nomeada para a área de matemática, mas o primeiro ano eu trabalhei no Agostinho Costa, né? Depois do Agostinho Costa eu vim para cá. Vim aí para o segundo grau. E isso te assustou, o tamanho da escola, o número de alunos? Como foi a chegada? Não, porque eu até fiz naquela vez, hoje é magistério, né? Eu fiz o normal ali também, né? Fui aluna, me formei em 1969 no magistério, normal. Antes de ser Scalabrini, então. Sim, era a escola normal Madre Margarida. Madre Margarida. Depois, não sei se trocou de nome,
Depois teve São Pedro. São Pedro acho que teve antes. Foi Antes. Acho que São Pedro era antes, era de noite. Daí as irmãs trabalhavam de dia, pelo que eu sei, porque eu vim para Encantada em 64. Daí eu comecei a estudar ali. Fiz a vestibular, no nosso tempo era tudo com vestibular. E a única profissão que tem que trabalhar de graça meio ano é o magistério. Nós temos que dar aula meio ano de graça. Então, por exemplo, estágio, né? Meio ano, né? Acho que é a única profissão, porque o resto vai... Tudo remunerado. Sim, que tipo de aluno mais te agradava, dona Vale? Olha, eu gostava de todos os alunos, né? Mas claro que a gente sempre sente melhor aquele que produz, aquele que aceita, que faz as coisas, faz as tarefas, que colabora, né? Eu gostava sempre assim, bastante na parte de equações, parte assim, problemas, eu transformava as equações em problemas. Depois a parte mais, eu sou mais da parte teórica, né, assim, né? Não era tanto de prática, porque na minha vida eu estudei no Alberto Torres, 5 anos. Tive a felicidade de ser interna e estudar no Alberto Torres. Então eu tive um conteúdo assim bem assim bem mais assim tudo, por exemplo assim, não tinha nada de prática naquela época, era tudo assim, né, mais teórico, né? Mas eu então sempre explicava e fazia muitos exercícios para que o aluno não ficasse sem a prática, né? Então a minha prática mais era os exercícios, né? Não era o livro de matemática que tu tirava. E a senhora transcrevia do livro para o caderno para elaborar suas aulas. Sim, e por exemplo, daí eu copiava a página tal, isso, aquilo, conforme se eu queria dar aquilo lá, dava naquele livro, né? Dava no livro, mas se não queria complementar exercícios, aí eu escrevia no caderno os exercícios, né? Como é que está a tua destreza na elaboração de um exercício? Aqui tem um grupo gráfico de plano cartesiano. A senhora vai desenvolver ou escrever um para nós? Deixa eu ver. Não, por exemplo assim, é das funções, né? Então tem ali, ó, olha aqui. O do primeiro grau é esse aqui é do segundo grau. Daí então por exemplo, ela cartesiano ortogonal. Sim, esse aqui é função de segundo grau, esse aqui é função de primeiro grau. E daí a função de segundo grau faz a volta, né? E o outro é do primeiro grau é estático, é uma reta. Depois ali tem problemas, identificar, né? Reconhecer, determinar o domínio, imagem sempre é o eixo do X, quer dizer, domínio é o eixo do X, imagem é o eixo dos Y. Antes também não é mais fácil, né? Tanto tempo. Deixa uma mensagem, dona Vale, sobre os 50 anos do Scalabrini. Qual que é a sua mensagem? Então, parabéns à estimada Escola Scalabrini. Ela nos honra muito como ex-professora e que continue assim, melhorando com seu corpo docente de sempre. Parabéns, Scalabrini.